Durante o segundo período da FDCI, e hoje viemos trazer a vocês o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil. Primeiramente, eu gostaria de perguntar: vocês já imaginaram viver em um lugar onde cada autoridade pode decidir o que é certo ou errado, sem regras claras a serem seguidas? Então, por isso no Brasil temos a Constituição Federal. E o que ela é? A Constituição é a lei máxima do Brasil, ou seja, nenhuma lei pode ir em contrapartida a algum artigo previsto na Constituição. Foi promulgada em 5 de outubro de 1988, pela Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição também marca o retorno da democracia. Como sabemos, de 1964 a 1985, vivemos um regime militar no país, que foi encerrado pela eleição de Tancredo Neves, que mesmo não conseguindo cumprir seu mandato, seu vice-presidente José Sarney foi quem conduziu o país a voltar a ser um Estado democrático de direito, e em seu governo foi promulgada a Constituição. Ela também estabelece princípios fundamentais do Estado brasileiro. Seus objetivos principais, a separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e seus princípios fundamentais. Eu trouxe aqui o artigo 5º, inciso 2, e gostaria de ler para vocês. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. E o que isso significa? Só a lei pode obrigar ou proibir alguém. É como no trânsito, somos obrigados a utilizar o cinto de segurança, pois há uma lei que prevê isso. Autoridades não podem agir por conta própria. Uma autoridade não pode, de repente, inventar uma regra e exigir que a gente a siga. A lei vem sempre antes da punição. É preciso a lei existir para que você seja julgado, punido ou proibido. Garante clareza nas regras. Garante que todo cidadão saiba com antecedência o que pode ou não ser feito. Protege a liberdade de cada pessoa e evita abuso de poder. Protege a liberdade individual de cada pessoa e evita que abusem do poder sem o respaldo legal. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Já fui apresentado, meu nome é Dalton, né? Eu tenho 65 anos e antes de iniciar o conteúdo que eu tenho aqui para trazer para vocês, eu gostaria de acrescentar algumas coisas desse conteúdo com relação a mim, porque eu estou olhando a juventude de vocês, o que eu deixei de aproveitar nesse lado de estar tendo a oportunidade de hoje de manhã, embora com muito sacrifício, acordar cedo e estar aqui na escola. É por isso que eu estou estudando agora, porque na idade de vocês eu deixei o estudo de lado e tive uma trajetória muito dura até conseguir conquistar algumas coisas na questão das minhas realizações. Eu trabalhei muito em trabalhos duros, pesados, horas puxadas. Tive trabalho que eu cheguei a trabalhar, eu sou do Rio de Janeiro, cheguei a trabalhar 16, 18, até 20 horas por dia para ter um salário melhor, para poder usufruir de algumas coisas que a gente tanto desejava, principalmente na época de jovem. Então eu desejo que vocês verdadeiramente pensem com sabedoria no futuro, honre os pais de vocês que estão aí contribuindo em tudo que vocês precisam para estar estudando, as pessoas que estão provendo toda a ajuda para vocês, honre, dê valor, porque depois a gente se enche de responsabilidade e as coisas se complicam. Depois eu fui terminando cada etapa dos estudos, estudava um pouco, terminei o primeiro grau, passei 3, 4 anos para ir para o segundo, entrava, cancelava, entrava, então passei por uma série de dificuldades. Então aproveitem a juventude de vocês, pensem no futuro, que vocês podem mudar a história de vocês podem mudar a história da família e muito mais, prover uma qualidade de vida melhor, não só para vocês, mas para a família que futuramente vocês estarão se inserindo como esposa, tá bom?
E eu gostaria de deixar uma outra coisa para vocês aqui. Nos Estados Unidos, tem uma tribo, é mais para os pais de vocês, para a minha época, tem uma tribo chamada Cherokee, aparecia muito nos filmes, né? E essa tribo Cherokee, eles, quando o jovem atingia a maioridade, ele precisava passar por alguns testes para que ele fosse recebido como um homem guerreiro da tribo. Ele era jovem, ficava ali perto do pai e da mãe, não fazia nada. Mas para que ele fosse recebido como homem guerreiro, entrasse para o grupo de exército dessa tribo, era preciso que ele fizesse alguns testes. E esse jovem a qual eu me refiro nesse conto aqui, ele passou por todos os testes, que era brigas, lutas, caças, né, uma série e teve um último teste para ele fazer. Ele foi levado de noite numa floresta para o alto de uma montanha. O pai dele acompanhou ele, levou ele, colocou ele sentado sobre uma rocha no alto de uma montanha, numa floresta onde tem urso, leão, tigre, tem todo tipo de bicho que vocês possam imaginar, e vendou os olhos dele. E essa última prova, para que ele vencesse e fosse recebido por essa tribo, ele precisava passar toda aquela noite sem desvendar a vista. Então vocês podem imaginar você sozinho numa floresta, de olhos vendados, um galho que cai de uma árvore já deve dar um pavor terrível, até uma folha, o vento, tudo, o desespero, o medo, né? Mas aquele jovem, ele conseguiu superar esse medo. Foi uma noite terrível. Quando foi de manhã, o pai dele chegou, tirou a venda e disse assim: meu filho, como foi sua noite? O pai, terrível. Por muitas vezes eu quis desistir, tive muito medo, ouvi muitos barulhos, tive a impressão de ter um grande animal chegando querendo me devorar, mas eu consegui superar com muita dificuldade, mas a minha vontade era ter tirado isso aqui. O pai dele disse assim: eu só quero que você saiba de uma coisa, meu filho, não ia acontecer nada com você, porque em toda noite eu estava aqui atrás de você, cuidando de você. Ele estava de olho vendado, mas o pai dele estava atrás dele. Então, transfigurando isso aí, é a presença de Deus na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, em todos os lugares que nós estivermos, ainda que nós não estejamos, Deus está no quarto. Não estejamos vendo, Deus está no quarto. Tá bom? Guardem isso. Agora vamos para o que eu tenho aqui para trazer para vocês. Bom, eu quero dar continuidade ao que a nossa colega havia falado aqui. A origem e conceito histórico dos princípios. Os princípios nasceram historicamente a partir das necessidades humanas de organizar a sociedade e impor limites ao poder do Estado e dos cidadãos. Então, ou seja, a lei, os princípios, né, nós temos hoje aí a Constituição, como foi citado aqui pela colega, nós temos os direitos humanos, que é internacional, vários países estão aliançados nisso aí para que não haja nenhuma atrocidade, né? E as que tiverem serão punidas ao rigor da lei, né? As pessoas hoje não têm liberdade de fazer, como foi citado aqui logo no início também pela colega, a liberdade de hoje nós temos a nossa Constituição, os países têm a sua Constituição, mas no passado, vocês já estudaram a história de Tiradentes. Então, o que aconteceu com Tiradentes? Acho que todos aqui sabem, né? Ele foi esquartejado, né, porque ele foi tido como traidor da pátria. Então, a exemplo, ele foi pego e esquartejado. E assim eram as penas antigamente. Se uma pessoa pobre estivesse passando necessidade, entrasse dentro de um mercado e roubasse um pão, ela era levada à morte. Qualquer coisa, as penas eram cruéis, não havia nenhuma compaixão na hora de torturar alguém. Então, não havia nenhuma compaixão na hora de torturar alguém. Então, por isso foi criada a lei para que organizasse, para que o Estado tivesse um controle, passasse a agir por intermédio da lei e não o que se pensava, né? Isso deu início mais ou menos de início, essas leis começaram a dar início após o período absolutista, né? Onde o rei mandava tudo, ele era o dono de tudo. Chegando à era do iluminismo, aí começou as mudanças, começaram a acontecer uma série de mudanças, veio as leis, foi tido pela primeira vez na Inglaterra um parlamento onde freava todo esse poderio do rei que
eles não tinham uma lei escrita, mas ele se guiava por leis espirituais. Ele acreditava que era um enviado de Deus e o que ele fizesse estava feito, perdoado. Ele podia mandar matar, ele podia... Tudo que ele fizesse, não tinha ninguém que o recriminasse. Poder absoluto, poder total. E aí as coisas começaram a mudar. E hoje nós temos aí os principais princípios do direito do período iluminista, que foi logo após essa época que havia muito abuso dos reis. Nós temos o racionalismo jurídico, o direito de dever baseado na razão, porque antigamente era nas questões espirituais e religiosas, né? A igualdade perante a lei, que não existia, principalmente a igualdade entre homem e mulher. É claro que a gente sabe que ainda há no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, embora foi lido aqui também que é o preâmbulo da nossa Constituição, que fala sobre que todos são iguais perante a lei, mas nós sabemos que ainda muitas coisas precisam ser corrigidas, mas pelo menos já se deu um pontapé inicial por intermédio dessa Constituição, que é trazer a igualdade às pessoas, né, para que todos tenham os mesmos direitos. O legalismo, supremacia da lei, né? A lei, ninguém vai ser condenado por uma coisa que não está lá determinado na lei. Não pode. Se não é lei, não tem crime. Separação dos poderes, né? Quando criaram a separação dos poderes, hoje os nossos poderes eles são independentes entre si, o judiciário, executivo, legislativo, eles são harmônicos e independentes. Um não manda no outro, um fiscaliza o outro, um é fiscalizador do outro. O contratualismo também foi criado, que era uma questão onde as pessoas, quando iam fazer contrato, ainda hoje é possível acontecer de uma pessoa leiga, uma pessoa sem instrução em fazer um contrato, e uma outra muito mais experiente, com mais habilidade na escrita, fazer um contrato e acabar trazendo danos a essa pessoa que não sabe nem o que está assinando. Então isso é questionável. A lei não permite mais isso. Nós temos órgãos aí para o órgão de defesa do consumidor, né, quando tem alguma injustiça criada pelo comércio, por qualquer outro tipo de negócio, a pessoa vem recorrer para que ela não saia em prejuízo. Então, uma intervenção do Estado, coisa que antigamente as pessoas faziam, perdiam e não tinha nenhum direito de recorrer. Sua influência foi tão forte, baseada na Declaração dos Direitos do Homem na França. A França também começou a captar isso após a Inglaterra. Os outros países da Europa começaram a aproveitar essas leis e foram moldando elas. Depois nós tivemos a Constituição Americana em 1787, a seguir a codificação, o Código Napoleônico. Napoleão também aproveitou essas leis para remoldá-las, para fazer um código mais justo, para que as pessoas fossem tratadas com mais justiça, com mais igualdade, né? As fontes do direito, essa que veio lá da Inglaterra e depois chegou na Europa, como estamos falando aqui do Código Napoleônico, eles tiveram como fonte na antiguidade, na Mesopotâmia, um rei chamado Hammurabi. Esse rei ele aproveitou também algumas coisas da lei de Talião, né? A lei de Talião é uma lei muito conhecida, a maioria de vocês aqui, ou praticamente todos acredito que conheçam. A lei de Talião, uma das suas leis principais, falava olho por olho, dente por dente. O que uma pessoa fizesse com a outra, ela pagaria na mesma igualdade. Se ela arrancasse uma unha seria arrancado dela. Se ela raspasse a cabeça da outra, a cabeça dela seria raspada. E assim, né, seriam as punições. Só que eram punições severas, tinha penas de morte, penas de crueldade. Então, o Hammurabi, ele criou porque também, quando ele tomou conta ali daquela área da Mesopotâmia, que hoje é Síria, Kuwait, quando ele tomou conta de toda aquela região, ele queria organizar, né? Porque como a gente estudou lá no primário,
no ensino médio sobre o feudalismo, né? O feudalismo, mas a gente sabe que nos feudos, fazendas, né? Cada fazenda tinha lá o seu dono e cada um tinha a sua lei. Ele fazia o que queria. Se algum escravo se rebelasse, fizesse algum tipo de coisa que desagradasse a ele, cada um poderia dar uma pena. Vamos dizer que o escravo resolveu: um dia eu não vou trabalhar hoje, eu estou afim de trabalhar. Então, numa determinada fazenda, o homem lá determinava: vou te dar 50 chicotadas. Lá na outra fazenda, o cara: não vou trabalhar. O dono da fazenda lá, o feudo, o responsável pelo feudo, ele determinava a morte daquele cara, porque era uma rebelião daquele escravo. Então cada um fazia o que queria, né? E aí vieram trazendo essa igualdade. Nós tivemos também no Egito o princípio de Maata. Maata era uma deusa, então eles se guiaram por princípio dessa deusa, que eles absorveram isso como comportamento no seu dia a dia, em respeito às pessoas e à própria lei. O governo, ele era guiado por essa deusa Maata, pelo seu comportamento de integridade, de honestidade, né, de harmonia, para que após morte eles recebessem o prêmio da salvação, né? Naquela época era a crença, né? Na Grécia Antiga, muito se fala em filosofia, na sociologia, teve muita influência também na lei, os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Teve o cristianismo também. O cristianismo, nós tivemos as leis de Moisés. Dentro da Bíblia, normalmente as pessoas, quando se fala de Bíblia, só se fala dos 10 mandamentos, mas na realidade, quando se pega lá os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, você vai encontrar mais ou menos quase 700 leis. São aproximadamente 678, 684, mais ou menos isso, dentro do Novo Testamento. Então isso também foi captado para que a sociedade vivesse em harmonia, em respeito e em limites, para que as pessoas, né, a lei, por exemplo, ela não determina, ela não diz assim: é proibido matar. A lei não proíbe ninguém de matar, mas ela diz: matar alguém, aí vem a consequência, uma penalidade, dependendo do tipo de situação que aconteceu, as penas variam até pena máxima. Quando os princípios do direito começaram a vigorar no Brasil, os princípios do direito no Brasil deu-se início com a influência de Portugal. Então, quando o Brasil, logo após a sua independência, eles pegaram também as leis de Portugal e começaram a implantar aqui no Brasil. Aí depois usaram a lei americana, foram captando um pouco de cada, e a nossa lei, ela passou depois a ser um exemplo para as leis em todos esses outros países. Começaram a ver que a nossa lei é boa. Vocês querem ver uma lei que até hoje é super apreciada? A gente, às vezes, por não conhecer, a gente acaba recriminando. Mas cara, o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde faz toda a defesa do adolescente, da criança e do adolescente, até antes de chegar, algum dia antes de completar os 18 anos, o jovem está resguardado por essa lei de proteção total que ele veio ter do Estado por muitas injustiças que havia dentro do seu lar, né, na rua, em todos os lugares. Há uma proteção, e essa lei ela foi assim recepcionada no mundo inteiro, considerada a melhor lei de criança e adolescente do mundo. Nós tivemos a primeira Constituição nossa foi em 1824, depois teve outra em 1891, 1934, 1937, 1946, 67, e essa última foi a de 88. Aqui
foi melhor recepcionada por todos, porque ela veio assim, recheada de proteção, de segurança, de igualdade, né? Guardando a vida, guardando a liberdade. Então hoje a gente às vezes olha com tanta simplicidade essa liberdade que nós temos de poder falar, de poder se comunicar, de poder emitir opiniões. É claro que a lei nos dá a liberdade de falar, de criticar, mas dentro de um limite. A partir do momento que nós ultrapassamos esse limite, torna-se crime, então vem a penalidade. A gente pode falar, mas dependendo do que falar, a lei vai cobrar aquele que ultrapassar seus limites, né? A liberdade de ir e vir, né? Em tempos de paz, claro. A Constituição fala que em tempos de guerra, aí já há um controle das forças, né? Para que as pessoas se limitem nessas mudanças. Mas hoje nós temos liberdade de, a qualquer momento, mudar de estado. Se você decidir morar em São Paulo, em Brasília, na parte norte do país, na parte sul, você tem liberdade, você e sua família, para mudar sem nenhuma interferência. Bom, e para encerrar, os princípios como expressão de valores jurídicos são princípios como valores, os princípios como expressão dos valores jurídicos é a justiça, a igualdade, a liberdade, a segurança jurídica, a dignidade da pessoa humana, a boa-fé. As fontes desse princípio são o direito natural, a Constituição e as leis, doutrinas. Hoje, os princípios jurídicos são considerados fontes normativas do direito, critérios de interpretação das leis, base das decisões judiciais. Então, houve uma época que era uma época chamada de juiz boca da lei. O juiz julgava o que ele quisesse. Ele tinha a lei e ele era obrigado, não era julgar o que ele quisesse. O juiz boca da lei, na época, ele era obrigado a julgar exclusivamente o que tivesse ali. Hoje nós temos a chamada jurisprudência. Então hoje, quando os tribunais não conseguem resolver as coisas, deve-se ao Supremo Tribunal, que são tidos como o guardião da Constituição, o intérprete verdadeiro da Constituição é o STF, onde há discórdia, onde a incompreensão de determinadas leis, ou até mesmo situações que não existem, mas por jurisprudência, por algum tipo de situação, às vezes os costumes vão mudando nas situações das populações, e aí o STF capta isso e muda. Às vezes não está lá no ordenamento jurídico, mas ele determina que uma pessoa receba, por exemplo, é o caso da união estável, né? As pessoas começaram a se unir e perdiam seus cônjuges e ficavam sem direito nenhum. E o STF entendeu que era necessário que essas pessoas não ficassem desprotegidas. Quantas pessoas moram 10, 15, 20 anos com outra, e aí uma das pessoas morria, tudo que aquele que havia morrido deixava, passava para seus familiares. O STF entendeu que não, que tinha uma mesma correlação de quem tinha um papel lá oficializado no casamento. Tá bom? Eu vou passar a palavra para a nossa amiga Cainane aqui. Agradeço a atenção de todos aí. Muito obrigado. Hoje a gente vai conversar com um tema muito importante para a gente, que é a legalidade. A legalidade é o princípio básico que regula nossa vida em sociedade. Vamos entender como isso funciona no Brasil e como ela impacta na nossa vida. Mas por que a legalidade é tão importante assim? Quando falamos de legalidade, estamos falando de um conjunto de regras que garante que tudo acontece na nossa sociedade, que esteja de acordo com as leis previstas dela. Ela é fundamental por 3 razões. Ela nos protege contra abusos, ela dá segurança jurídica e promove a justiça social. Primeiro, a proteção contra abusos. Imagina viver em uma sociedade onde qualquer pessoa pode fazer o que quer sem pensar no outro, ou como vai agir com o outro. A legalidade nos protege de
qualquer tipo de abuso, seja com autoridades ou dos próprios cidadãos. Agora, vamos falar sobre a segurança jurídica. Isso é o que garante que aqui as regras sejam claras. Todos sabemos o que é certo e o que é errado. Deveriam, se não sabe. E quando cometemos erros, sabemos exatamente o que vai acontecer. A gente vai ser punido de alguma forma. A legalidade nos dá essa previsibilidade, que torna a sociedade mais estável. E por último temos a justiça social. Isso significa que a legalidade também está aqui para garantir que todos sejam tratados de forma justa e independente de quem seja. Ela evita que certas pessoas ou grupos abusem de sua posição de poder. E isso é essencial para a construção de uma sociedade mais igualitária. Essa ideia aqui de garantir que ninguém tem abuso também nos leva a entender a diferença entre os cidadãos e o Estado. E o que o Estado pode fazer. O cidadão, ele tem liberdade de agir em tudo que não é proibido pela lei. Em outras palavras, se não há uma lei que diga que você não pode fazer algo, você está livre para fazer ela. Mas o Estado, por outro lado, só pode agir dentro dos limites que a lei expressamente permite. Ou seja, o poder do Estado não é absoluto. Ele precisa seguir a Constituição. Agora eu vou falar de alguns exemplos do nosso cotidiano. Vamos olhar algumas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, não é absoluto. Ele precisa seguir a Constituição. Agora eu vou falar de alguns exemplos do nosso cotidiano. Vamos olhar algumas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, a Constituição determina que menores de 18 anos não podem exercer atividades noturnas perigosas ou saúde, como trabalhar em fábrica, com produtos químicos, minas, condições de risco, etc. Essa regra existe justamente para proteger a saúde e o desenvolvimento de cada adolescente. Outro exemplo comum é a proibição de vender bebidas alcoólicas para menores de idade. A lei existe para proteger a saúde física e mental. E um outro exemplo que todo mundo conhece é o cinto de segurança no trânsito. O Código de Trânsito exige que todos os ocupantes que estejam dentro de um veículo estejam usando o cinto de segurança, caso batem, né? Esses exemplos mostram como a legalidade está em vários aspectos na nossa vida, mas é importante perceber que muitas vezes as leis estão para nos proteger. Então, o que vimos hoje é que a legalidade é o que mantém a ordem e a justiça e a segurança na nossa sociedade. Sem ela, não poderíamos confiar nas instituições ou nas regras da nossa sociedade. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos falar sobre legalidade e ilegalidade. Nós podemos ver que nós somos regidos por várias leis. Inclusive agora, imagino que vocês estão debaixo de uma lei. 13 de janeiro de 2025, isso é uma lei 15.100/25, essa lei que proíbe todas as escolas, tanto particular e pública, de ter celular dentro da escola e também no ambiente. Quem está com o celular aí? Cadê o celular aí? Sim, Faça mais. Já saiu essa lei que é proibido, né, o celular dentro do ambiente de escola. Então, dá para observar dentro dessa fala que nós estamos aqui debaixo de uma lei, seja tanto ela
a nível federal e a tanto nível também internamente. Internamente, creio que vocês têm regras aqui dentro e eu imagino que essa é uma regra. E nós somos regidos também por regra, falando uma linguagem no meio de vocês, que são as redes sociais. Eu mesmo fui vítima da meta esses dias. Calma. Baniram meu Instagram sem dizer o porquê. Mas aí eles, como tem que fazer justo o que eu estou fazendo, que é estudar direito, eu entrei com uma carta, mandei um e-mail, notifiquei e vou usar as vias judiciais para poder reaver minha conta. Eu bem poderia fazer uma outra conta, mas no meu entender não me explicaram, e também no meu Instagram, na minha rede social, falo da minha família, dos meus filhos, tenho 3 filhos, sou casado, isso fala da minha profissão, da qual eu exerço, a nível de estudo que eu posto lá, mas eu acho que eu fiz um comentário sobre uma empresa em Cachoeira, eu acho que mediante isso foram lá, a meta mandou bloquear. Então você tem que dizer que existe um poder maior, porque nós, se não houvesse lei, eu, Júlio, não poderia recorrer, simplesmente teria que aceitar. Então a lei, a legalidade versus a ilegalidade, por mais que você esteja legal, vai existir meios que eles vão utilizar de forma ilegal para te reprimir. Então a lei, no todo, ela te auxilia você recorrer pelos meios legais. Quem já teve problema com a meta aí? Meta, vocês sabem o que é? Quem sabe? Quem levanta a mão? Quem é? Aquele negócio daquele WhatsApp, Google, né? Quase que as redes todas, né? Então, para você ver que nós, legalidade versus legalidade, quem é que pode citar algo aí dentro do Instagram que é proibido fazer? Atacar a minoria? Você não tudo aí. Calma. Atacar a minoria. Quem pode dar outro exemplo? Outro exemplo? Discurso de ódio. Isso. Então, para você ver que nós... Alguém falou isso para vocês? Vocês estudaram sobre isso? Não. Mas vocês sabem que existe. Então, por mais que a lei ela seja invisível, por mais que a lei ao nosso olhos ela pareça invisível, nós sabemos que ela existe. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos sobre legalidade e ilegalidade. Nós sabemos o que é. Nós sabemos que nós fazer um comentário dentro de um post de alguém lá, a nível seja de qualquer forma pejorativa, a fim de diminuir aquela pessoa, nós sabemos que nós iremos responder por ela. Talvez vocês não, mas os pais de vocês sim. Vai ser alcançado por uma lei. Então nós sabemos que existe a legalidade e a ilegalidade. Vocês mesmos hoje aqui, dá para poder observar que vocês não estão com o celular de vocês. Vocês gostariam de estar, gostariam? Quem é? Está com medo de pessoa, né? Então vocês respeitaram uma lei, vocês respeitaram o regimento interno e uma lei que já existe. Então sabe que existe a legalidade, vocês estão tentando agir dentro da legalidade. E existe a ilegalidade. A ilegalidade seria o quê? Você está aqui dentro de sala usando o celular. Você estaria cometindo uma ilegalidade. Então imagino eu e também vocês que, por mais que seja invisível, vocês sabem que existe a legalidade e a ilegalidade. Essa é a minha fala. Agradeço você por ter me ouvido nesses breves minutos. Bom, concluindo a nossa palestra, todos falaram sobre o princípio da legalidade, ou seja, a lei. O que a lei transforma o nosso dia a dia, nos dando liberdade e segurança. Como eles deram o exemplo do cinto de segurança. Se eu estou no trânsito, é obrigatório, é lei, usar o cinto. Se eu não usar, automaticamente eu posso ter uma multa, ou pode acontecer acidentes graves, enfim. E aí eu trouxe essa frase para vocês. Onde não há lei, não há liberdade. Ou seja, se não tem lei, cada um faz o que quer. Faz a sua justiça do jeito que quer. Se tem lei, cada um sabe qual é o seu dever e qual é o seu direito. E aí, essa frase também, ela fala a nossa importância da lei, como eu falei, para a nossa segurança no nosso dia a dia, como exemplo do cinto de segurança, e a nossa liberdade em sociedade, para a gente convivermos melhor um com os outros.
E aí eu quero perguntar para vocês quais situações do dia a dia mostram que a lei protege vocês. Quem sabe? O que a lei protege a gente? Oi? Situações que a lei protege? Aham. Por exemplo, se eu estiver andando na rua e alguém me bater, é obrigatório essa pessoa ser punida pela ação dela. Isso. Então a lei está me protegendo nisso. Exatamente. Mas quer? no celular, faz isso. Exatamente, a lei contra o corpo, né? Também tem, como a Kailane falou, de trabalho de menor de idade, que não pode. Tem várias leis que a gente convive no nosso dia a dia que a gente nem percebe. Mas, como o Júlio deu o exemplo, a lei do celular. Se vocês pegam o celular dentro de sala que é proibido, automaticamente a lei que proibiu. Então o professor tem o direito de punir vocês. Então a lei serve para isso, para dar segurança para a gente viver em sociedade e no nosso dia a dia. E é isso, agradeço muito vocês pela paciência e atenção de todos.